Salve, salve, Legião X! Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História e estamos aqui em mais uma semana do incrível Parabéns, né? Esse programa de História que vem aí auxiliando todos os nossos seguidores, todos aqueles que acompanham o Projeto X, a entender as famosas efemérides, nessas datas, né, que completam o aniversário redondo agora no ano de 2018. Então fica ligado, né, gente? Toda data terminada com 8, ela pode ser muito importante para o seu concurso esse ano, né? 1928, 38, 48, 58, né? Até mesmo as datas mais antigas também do século XIX, como é o caso desta aqui. 1808, é uma data fundamental para a história do Brasil. Quem gosta de história do Brasil sabe, né? Inclusive temos um famoso jornalista aqui no Brasil, Laurentino Gomes, tem uma obra muito famosa a respeito deste evento, desse processo, né? A transferência da família real para o Brasil, ok? Estamos aqui, galera, no iniciozinho do século XIX e é um contexto de transformações, né? O Brasil vive nesse momento a famosa crise do sistema colonial. Na verdade, não só o Brasil, mas toda a América, de maneira geral, está vivendo esse processo de crise do sistema colonial, onde nós vamos perceber ali uma série de revoltas eclodindo na América, né? A gente percebe a Inconfidência Mineira, a gente percebe a Conjuração Baiana, posteriormente você vai ter a Insurreição Pernambucana de 1817, enfim. São vários processos, né, de revolta, e isso vai levando gradualmente, né, às independências, não só do Brasil, mas a de várias províncias e colônias aqui na América Latina. Bom, vamos entender, galera, esse evento aqui fundamental, né, a partir de uma lógica, né, muito ampla. É legal você ter essa noção de que a transferência da corte para o Brasil, ela não é simplesmente a vinda de pessoas ou simplesmente da família real. É legal você ter essa dimensão de que, na verdade, isso inclui muita gente. Os historiadores, eles não têm um número preciso, tá? Para indicar quantas pessoas chegaram ao Rio de Janeiro nesse momento, tá? Mas os números variam ali de 8 a 12 mil pessoas. Dependendo do livro, ele vai indicar uma cifra diferente, né? Mas é por aí, gente pra caramba, né? Toda a corte lusitana, e quando eu digo corte, eu estou me referindo aos condes, aos duques, marqueses, enfim. Todo o aparato burocrático que auxiliava a corte dos Bragança. Uma série de objetos de arte, né, quadros, né, livros muito importantes para a nossa história, todo o acervo original, né, inicial da famosíssima Biblioteca Nacional, ele já é desenvolvido nesse momento, né, com a chegada de Dom João. Você percebe também uma série de vestimentas, móveis, até mesmo animais, né, gente? Então é todo um corpo de pessoas, de objetos, de bichos, de coisas que a corte precisava trazer consigo, que chega à colônia. Então, realmente, é uma transformação muito significativa, não apenas Dom João, Carlota, Dona Maria e ali seus primos, sobrinhos. É muita gente. Então, isso realmente traz um impacto muito significativo. Bom, é comum, né, nas aulas de história, o professor atribuir a transferência da família real, primeiro como lógica de fuga, que é uma visão muito comum, né, nos livros didáticos, e até mesmo isso aparece bastante em novelas, né, que retratam esse momento. Fuga em relação às invasões de Napoleão. Essa é a explicação que os alunos geralmente dão. Ah, Dom João veio embora porque estava fugindo, já que o Napoleão invadiu o território português. Galera, cuidado, tá? Essa questão da fuga, ela é um pouco complicada de ser atribuída, já que nós notamos todo um planejamento, né, de fato um planejamento documental da corte lusitana, dos Bragança, anterior a Napoleão, que previa já uma ideia de transferência. Estou falando aqui do plano, né, o projeto do Conde de Linhares, né, um importante político português ali, como um homem de letras, né, um homem intelectual ali, um importante político que auxiliava a família Bragança, né, Rodrigo de Souza Coutinho, que já tinha um planejamento desde meados de 1785, portanto, final do século XVIII, né, de talvez estabelecer a capital do Império Luso no Rio de Janeiro. Isso, na verdade, já era um plano anterior, tá? Então havia essa lógica, como eu estou enumerando aqui, da transferência de uma capital para, né, terras tropicais, para terras tupiniquins. Por quê? Bom, consolidação de um império ultramarino é um grande elemento ligado a esse período, né?
a estabelecendo a capital do Império no Rio de Janeiro, a família teria maior controle sobre a colônia, e isso é muito importante, porque, bem, as revoltas, tanto de emancipação, já estavam ocorrendo, você tem a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, como também revoltas regionais, Você lembra lá daquelas famosas revoltas do Brasil colonial, Mascates, Emboabas, revolta de Vila Rica. O Brasil estava ali, em um furor de guerra interna, de guerra civil. Então, transferir a capital para o Rio de Janeiro talvez desse mais punho de ferro à coroa para controlar essas tentativas de emancipação, de controlar essas ideias iluministas que estavam aqui. Então isso é um ponto importante, Melhorar a administração do eixo entre o Brasil e a África. Isso também é um ponto fundamental, Já que o Brasil, isso muitos historiadores já estabeleceram em documentos, já analisaram em documentos, o Brasil em alguns momentos vai ter mais fluxo de comércio com a África do que com Portugal. Então é um interesse dos Bragança em apertar um pouco essa administração e tentar manter o Brasil sob seu controle. Então a transferência para a capital, para a nossa região aqui do Rio de Janeiro, auxiliaria muito nesse processo. Por fim, diminuir as pressões europeias, principalmente da Inglaterra. Sabemos, gente, a Inglaterra ela já tem acordos com Portugal desde o fim do século XVII, Desde ali, principalmente do Tratado de Midway, de 1703, o famoso Tratado de Panos e Vinhos, que você nota ali a tentativa da Inglaterra de aproximar-se diplomaticamente de Portugal. Caso a família viesse ao Rio de Janeiro, talvez essa distância, geográfica, obviamente, essa distância poderia diminuir essas pressões. E, obviamente, galera, além de todo esse elemento de causa que eu estou tratando aqui, no plano do Conde de Linhares, que é um plano do século XVIII, você tem o grande elemento napoleônico. Isso realmente é um fato que a gente não pode ignorar. Napoleão Bonaparte ascende a figura de cônsul na França a partir de 1799, chegando à condição de imperador 4, 5 anos depois. A partir de 1803, ele já tem ali a alcunha de imperador, numa polêmica enorme, onde ele se coroa. A gente sabe daquela famosa história de Napoleão com a Igreja Católica. Nesse sentido, Napoleão vai desenvolver o que chamamos de Império Napoleônico, ok? É um personagem fundamental para a geopolítica europeia, pois ele inicia uma expansão, ok? Faz uma série de reformas na França e desenvolve um projeto expansionista muito, muito audacioso, tentando ali levar ideias da burguesia, levar ideias liberais e iluministas para toda a Europa. Sabemos da trágica Batalha de Trafalgar, onde Napoleão bate nos portões da Inglaterra e não entra. É uma frustração para as tropas napoleônicas. Ele não consegue entrar em Londres, não consegue conquistar a ilha da Inglaterra. Isso o leva a desenvolver um plano econômico chamado bloqueio continental. O bloqueio continental é aquele momento onde Napoleão vai dizer, ninguém faz comércio com os ingleses. Ele proíbe a Europa, é um embargo econômico, um embargo alfandegário, ele proíbe a Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Obviamente, galera, você tem vários estados nacionais europeus que precisavam do mercado inglês. Um deles é Portugal. Portugal, atraído pela própria Inglaterra, ele vai furar o bloqueio, ok? A corte dos Bragança não vai se manter fiel às imposições de Napoleão, mantendo o comércio com os ingleses, beleza? Isso já estamos em meados de 1806 para 1807. É aí que Napoleão decide a invasão à Península Ibérica. Primeiro a Espanha, posteriormente a Portugal, ok? Então a chegada das tropas do famosíssimo general Junot, que era o representante de Napoleão, na região da Península Ibérica, desenvolve ali o que chamamos de guerra peninsular, ok? São as guerras da França contra a Espanha e contra Portugal. Inicialmente, Junot ele vai tomar uma estratégia de aproximação com os espanhóis. Ele vai estabelecer o primeiro tratado de Fontainebleau, Esse tratado, de 1807, ele vai estabelecer uma tentativa de aliança entre França e Espanha, beleza? A ideia é, eu vou só passar pela Espanha para chegar a Portugal. É isso que General Junot e Napoleão prometem no tratado. Espanha, eu vou usar o seu local aqui só como um corredor de passagem, beleza? Passo pelo país de boa, porque o meu objetivo é Portugal. Assina o tratado de paz, segue o barco. Só que no meio da passagem das tropas napoleônicas pela Espanha, General Junot
rasga o contrato e toma o país. É basicamente o que as tropas napoleônicas vão realizar, né, gente? Eles ignoram o tratado de paz assinado, né? Vão anexar a Espanha ao Império Francês, inclusive Napoleão, né, coloca ali um de seus sobrinhos como rei local, chegando aos portões de Lisboa. É exatamente esse o contexto da vinda da família real, tá? Inglaterra e Portugal, 1807, vão assinar um acordo, né, secreto, chamado Convenção Secreta, exatamente para afirmar os termos da transferência, tá, gente? Lembra do plano anterior? Conde de Linhares tinha um plano. Show de bola. Vamos aplicar esse plano. Agora nós temos os recursos da Marinha inglesa, nós temos os recursos financeiros para fazer a transferência. Então é legal, né? Você pode atribuir toda a lógica da transferência da família real neste acordo, a Convenção Secreta de 1807. Inglaterra ajuda Portugal, livra o popô de Dom João, livra a família real portuguesa de ser anexada e, de fato, Portugal vai ter que dar algumas coisinhas em troca, né, gente? A partir de então, esse domínio absurdo da Inglaterra sobre Portugal e sobre o Brasil se consolida. A transferência da família real, então, é possível. As tropas, né, de Dom João partem de Lisboa, primeiro em direção ao Nordeste, né? Eles ficam um tempo na região da Bahia, depois vão chegar ao Rio de Janeiro, amparados, né, pela corte do rei George, amparados pela Inglaterra. Obviamente a Inglaterra vai querer coisas em troca. E aí, realmente, quando a gente começa a falar do período joanino, é o grande período de influência inglesa no Brasil, né? A abertura dos portos, né? Toda essa lógica de fim do nosso pacto colonial. A Inglaterra vai poder, inclusive, ter uma certa liberdade religiosa aqui nessa região, principalmente no Rio de Janeiro, né? Porque são protestantes. Juízes ingleses agora podem estabelecer suas leis aqui no Brasil, né? Você tem todo um poder jurídico britânico que entra no nosso território. A Inglaterra ganha uma série de favorecimentos econômicos e políticos no Brasil. E o período joanino, a partir de 1808, tem essa grande marca. Ponto importante, a partir de então, o nosso processo de independência ganha curso. Nós vamos gradualmente, o Brasil, né, ganhando uma elite política aqui dentro, né, o famoso Partido Brasileiro, que irá culminar com o Grito do Ipiranga em 1822. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês em mais essa semana do Parabanks, galera. Não esqueça aqui de seguir o canal, né, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Nós estamos agora com material exclusivo no Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram, Projeto X Edu. O Twitter também é Projeto X Edu. O Facebook também é Projeto X Edu. Então, galera, a gente está produzindo um material bem legal nessas redes sociais, principalmente no Instagram, mini aulas, resumos direcionados de matéria, várias dicas de estudo, coisa que a gente está só colocando no Instagram. Então, dá uma seguida lá, né, para você acompanhar esses conteúdos exclusivos, com certeza vai te ajudar bastante. Galera, um grande beijo e até a próxima.